Já parou para pensar como uma coisa que começou como uma simples brincadeira digital, de repente se transformou numa ameaça global que custa bilhões? Pois é. Hoje a gente vai desvendar a história fascinante e olha bem complexa do malware. Pensa na sua casa. Para se proteger, a gente levanta muros, instala alarmes, certo? No mundo digital, a lógica é a mesma, só que os invasores são invisíveis e as fechadoras são virtuais. O malware é exatamente isso, o ladrão tentando arrombar a porta dos nossos dados. É uma dança perigosíssima e que parece não ter fim, sabe? De um lado, os guardiões da segurança digital. Do outro, os mestres do disfarce da invasão. A cada nova barreira, eles acham uma nova brecha. A cada defesa, surge um novo ataque. Mas como é que tudo isso começou? Pode acreditar, a história do malware não nasceu nas sombras do crime, não. Nasceu na mente de gente curiosa, de jovens e até de alguns brincalhões. Nossa jornada começa lá em 1971, com o Creeper, um programa super inofensivo que só passeava entre os computadores. Anos depois, em 83, Fred Cohen deu o próximo passo, com os primeiros vírus de laboratório. E aí, em 86, o Brain, o primeiríssimo vírus para PC, foi solto no mundo. O Creeper era tipo um fantasma na máquina. Ele não roubava nada, não destruía arquivos, ele só deixava uma mensagem divertida. Eu sou o Creeper, me pega se puder. Era uma brincadeira que, sem ninguém saber, abriu a caixa de Pandora. E o Brain, essa história é ótima. Criado por 2 irmãos no Paquistão, o vírus continha os nomes e o endereço deles no código. A intenção deles não era causar dano, era só proteger o software que eles criaram. Isso mostra como, naquela época, a linha entre o bem e o mal digital ainda era, bem, borrada. Mas nem todo mundo via essa evolução com bons olhos. Pioneiros como o Fred Cohen chegaram a ser tratados como malucos, sabe? Acusados de criar a própria ameaça que eles tentavam combater. Mal sabiam que estavam diante de uma verdadeira revolução. Bom, agora que a gente já conhece as origens, chegou a hora de conhecer os monstros. Vamos fazer um tour pela galeria dos vilões digitais mais temidos. É hora de decifrar o código do mal. Primeiro temos o vírus, que é tipo um parasita, precisa de um hospedeiro para se espalhar. Depois o worm, que se arrasta pela rede sozinho, por conta própria. Tem também o cavalo de Troia, o mestre do disfarce, que chega parecendo um presente para enganar os desavisados. E claro, o bot, que transforma um computador num soldado de um exército zumbi. E então, chegamos ao rei dos pesadelos digitais, o ransomware. Ele não invade, ele sequestra. Seus arquivos, suas memórias, tudo vira refém. E a libertação só vem com o pagamento do resgate. É um crime que movimenta bilhões e que pode destruir vidas. E não vai pensando que isso é coisa de filme. Essa imagem é de uma nota de resgate real deixada por hackers no ataque ao Superior Tribunal de Justiça aqui no Brasil. A ameaça é muito real e está bem mais perto do que a gente imagina. E a lista de horrores continua, viu? Tem o spyware, que é o espião silencioso, o adware, aquele vendedor insistente, keyloggers, que são ladrões de senhas, rootkits, os mestres em se esconder, e o cryptojacking, que usa o computador dos outros para minerar criptomoedas. Agora vamos para o campo de batalha. Um mundo onde as guerras não são travadas com armas, mas sim com linhas de código. Um conflito global com perdas que já chegam na casa dos trilhões. 6,75 milhões de dólares. Esse era o custo médio de uma única violação de dados nos Estados Unidos, isso lá em 2009. Dá para imaginar esse número hoje? E esse é um problema que, claro, não tem fronteiras. O prejuízo se espalha pelo mundo todo. Os Estados Unidos lideram essa lista, mas logo atrás vem Alemanha, Reino Unido e várias outras nações. Mas o verdadeiro terror do malware moderno não é nem o poder de destruição, e sim a sua capacidade de adaptação. São como camaleões digitais, sabe? Mudando de forma a cada segundo para escapar da nossa vista. E esse campo de batalha só aumenta. Em 2017, o malware para celular já tinha crescido 54%. E os ataques a dispositivos da internet das coisas? Um salto assustador de 600%. 600%! E bem no centro dessa guerra toda tem uma nova arma, que é ao mesmo tempo uma nova esperança e um novo alvo: a inteligência artificial. A defesa antiga era reativa. Era como um médico que só trata a doença depois que ela aparece. Já a nova defesa com o IA é proativa.
É como um guardião que prevê o perigo e impede que ele sequer se aproxime. Mas como a IA faz isso? É até simples de entender. Primeiro, ela aprende o que é o comportamento normal de um sistema. Depois, ela fica monitorando tudo em tempo real. E aí, ela identifica qualquer desvio, qualquer anomalia que possa ser um ataque e age antes que o pior aconteça. É a mesma lógica do seu cartão de crédito, que bloqueia uma compra estranha antes mesmo de a pessoa perceber. E aí que mora o grande paradoxo. A IA é o nosso melhor escudo, sem dúvida. Ela consegue detectar ameaças novas com uma precisão de mais de 98%. Mas, ao mesmo tempo, ela virou o nosso bem mais precioso, o alvo final dos criminosos. E quando a gente achava que já tinha visto de tudo, eles surgiram. Malwares que mudam de pele, que reescrevem o próprio código a todo momento. São verdadeiros fantasmas na máquina, quase impossíveis de rastrear. Então, vamos pensar juntos aqui. Se a gente tem malwares que podem se transformar a qualquer momento e computadores quânticos vindo aí no horizonte que ameaçam quebrar qualquer código, será que essa é uma guerra que um dia a gente vai realmente conseguir vencer? Fica a pergunta.